Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, um texto. A minha Bíblia eu perdi, mas ainda bem que eu perdi na casa do pai, está por aqui na igreja. Aí eu vou usar o iPad, né? Não tem problema. Em Atos 4:12, quando eu era muito criança, eu memorizei esse versículo, né? Tinha um cantor que eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, Jorge Binar. E aí esse cantor tinha meu pai tinha uns discos, né? E ele fazia declamações e cantava algumas músicas. Aí ele falava versículos inteiros e tal. E esse versículo, meu pai ouviu tantas vezes o disco que eu decorei o versículo e eu amava esse versículo, eu achava sensacional, né? O Atos 4:12, que diz assim, né? Portanto, em nenhum outro nome há salvação, né? Em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, né? Se eu não me engano é isso, se não mudar muito a versão. E é tão interessante pensar que esse versículo eu memorizei quando criança, mas toda vez que eu repetia ou pensava, ele ia ganhando mais significado para mim, né? Porque o texto bíblico, ele se renova à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa compreensão, vai trabalhando na nossa vida e vai nos dando consciência daquilo que nós aprendemos. Eu vou ler mais uma vez agora com a Bíblia aberta, dizendo assim, ó, Atos 4:12, acho que eu estou na versão NVI, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei se vocês sabem quem proferiu esse versículo, né? Mas foi Pedro, quando ele estava diante do Sinédrio, né, com João. E você vê a diferença de alguém que fala com convicção, com certeza. Eu acho que Pedro tem um grande diferencial em relação a nós hoje, é que ele ainda teve a oportunidade de viver uma experiência pessoal com Cristo, né? Nós falamos de um Cristo que nós nunca enxergamos com esses olhos, nunca tocamos com essas mãos, mas que nós cremos pela fé. E Pedro, ele conviveu com Cristo, ele teve a oportunidade até de negar Jesus, né? Teve a oportunidade de dar uma espadada no carro na frente do Criador de todas as coisas. E Pedro teve uma experiência muito íntima, né, com Cristo. E é diferente quando você tem uma experiência com uma pessoa e você fala dela, né? Eu acho que as experiências íntimas com as pessoas, como as famílias, né? Você tem a experiência com o seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com seus pais. Quando alguém fala de alguém que nós amamos, muitas vezes as pessoas não conhecem toda a situação, todo o cenário, todos os acontecimentos. E às vezes nos incomoda saber que elas estão falando de uma forma empobrecida, né? Nos irrita, de uma forma desonesta às vezes. Mas quem conhece sabe do que está falando, né? E eu tenho uma crítica, né, a mim mesmo e talvez a nossa geração. Eu digo a nossa geração, talvez de 80 para cá, que nós somos influenciados por muitas vozes, por muitas falas, por muitas ideias, por muitas questões que nos deixam inseguros e muitas vezes vivendo no chão da incerteza sobre quem é a pessoa de Cristo nas nossas vidas e quem é a pessoa de Cristo na fé cristã, né? A gente nunca para pensar, ou às vezes são poucos os momentos que nós paramos para pensar qual é o nível de realidade e de coerência do Jesus que a gente crê, do Cristo que a gente crê, com o Cristo da palavra, com o Cristo que é descrito pela palavra de Deus, com o Cristo que é o próprio Verbo encarnado, com o Cristo que é gerado em Deus desde a eternidade e se manifesta em carne em nosso meio. Eu falo isso porque nós nos consideramos, talvez, uma geração privilegiada, porque temos muito acesso ao conhecimento, à informação, né, na verdade, muito acesso a dados e à informação, e temos como saber de várias coisas que os povos antigos e civilizações antigas e até gerações atrás da nossa não tinham, né? Hoje, com o celular na mão, você consegue estudar a Reforma. Em um dia você estuda a Reforma, os 5 solas, quem foi Lutero, quem foi Zwinglio, quem foi Calvino, quem foram os grandes reformadores, os grandes cismas. Você consegue estudar o que um cara levaria um semestre, um ano numa graduação há uns 50 anos atrás, né, de teologia. Você estuda em uma semana com o celular. Isso dá uma falsa sensação de poder, de conhecimento, né, de competência sobre um determinado assunto. Só que é hora da gente repensar um pouco, né, e às vezes cair do cavalo, que Cristo não é um conceito teórico, né?
É legal ver que a gente está no meio também de uma espécie de reavivamento das ideias reformadas. Eu estive num evento ali em Águas Claras, era encontro do jovem reformado lá, né? E tinha muito jovem mesmo, jovem de 14 anos, 16, 17, tinha gente de 20, da minha idade também, muito jovem. E esse interesse pelos temas da reforma, né, tem aumentado. Você vai no YouTube, tem canais de jovens que falam só sobre a reforma e tal. E isso tem um lado muito positivo, né, que traz no coração da juventude um desejo de seguir a Deus de uma forma mais fiel, de uma forma mais íntegra, de uma forma mais alinhada com as Escrituras. Mas por outro lado, eu estou preocupado comigo e fico observando esse movimento e vendo que, como nós somos humanos, somos falhos, somos influenciáveis, né, por várias ideias e ideologias, às vezes essas questões tão importantes que deviam conduzir o modo de você viver viram apenas ideologias, né? Viram apenas conceitos teóricos que você coloca na sua pistola de argumentos ali, no seu revólver de ideias e sai disparando contra as pessoas, né? Você começa a gastar seu tempo e sua vida discutindo se nós somos predestinados ou não, se nós somos realmente, como é que se diz, alcançados pelos dons espirituais ainda no século XXI, ou se os dons cessaram. Você tem discussões do tipo se a tribulação, o arrebatamento vem antes da tribulação, depois da tribulação, se os santos estarão na grande tribulação, se o milênio é literal, se o milênio é simbólico. E aí eu conheço muita gente que perde tempo, hora, Facebook. Eu mesmo no Facebook, se o pessoal entrar no meu Facebook, vão achar que eu nem sou crente, que eu não tenho energia, eu não tenho tempo e nem vontade de ficar postando nada no Facebook, porque é vão, né? É vazio. Eu já tive essa fase e vi que foi muito infrutífera, né? E infelizmente eu vejo esse outro lado também. Isso me deixa um pouco preocupado, primeiro comigo, que nós às vezes transformamos Cristo e toda essa profundidade do conhecimento de Cristo, do conhecimento bíblico e da fé em conceitos, né? Em ideologia. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é que eu não quero falar dos solos cristos como um conceito ou como um ponto dentre os 5 pontos da reforma, porque muita gente já faz isso, né? Talvez esse estímulo à nossa razão, e vários filósofos cristãos, né, faziam isso, né? É para que a gente possa lutar contra a nossa incredulidade, entendeu? A fé não é alcançada por meio do raciocínio, lógico, né? Por meio da razão, por meio das explicações objetivas e de conceitos teóricos. Ninguém vai crer mais porque eu vou falar de Cristo de uma forma que você nunca ouviu. Você vai ficar impressionado, empolgado, alegre aqui, mas amanhã, quando você cair no vale das tribulações, você não lembra mais dos conceitos, não. A fé é muito mais profunda e muito mais complexa do que a gente pode racionalizar. Você consegue, talvez, lutar contra a sua incredulidade dominando os seus pensamentos. Nossos pensamentos, eles são traiçoeiros, né? Eles são rebeldes. Nossos pensamentos, eles são, às vezes, impensáveis. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, né, que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à autoridade de Cristo. Isso não está escrito em vão. É que nossos pensamentos são realmente rebeldes. Às vezes eles são involuntários. E quem conhece um pouco de psicologia sabe disso, né? Tem gente até que toma remédio por causa dos seus próprios pensamentos. Isso me faz entender que eu tenho que tomar cuidado com meus pensamentos. Como eu penso e como eu entendo Cristo, Jesus. E aí que eu queria entrar nesse texto, né, e em outros, que diz assim, que simples e objetivo, em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Nenhum nome tem poder para nos salvar, é simples assim. E nós vemos que quando os reformadores colocam esses 5 pontos, né, acho que vocês já decoraram, né, o sola Escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo gloria, né. Todos eles dependem da pessoa de Cristo, porque nele subsiste todas as coisas, né? Lutero, ele dizia que Cristo é o centro e a circunferência de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Isso faz a gente entender que quando Deus fala haja luz e houve luz, tudo aquilo já era uma prefiguração de uma realidade que só existiria por causa de Cristo e para Cristo. Não deveria existir luz e nem terra, nem universo, nem cosmos, se não fosse para que a glória de Deus se manifestasse em Cristo. Não deveria existir nada.
E é interessante pensar que vários homens vão surgindo no texto sagrado, desde Adão a Melquisedeque, por exemplo, né? Abraão, que são referências ao próprio Cristo, né? Alguns teólogos chamam de tipos do Cristo, né? São referências dizendo, olha, Adão é o primeiro homem, né? Jesus mesmo ele fala que o primeiro Adão veio em carne, em corpo, e foi feito alma vivente. Mas o segundo Adão, que é ele próprio, Cristo, é espírito vivificante, né? E ele dizia assim, né, para aqueles fariseus todos, olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas até pedra vira filho de Abraão, né? Para vocês poderem se tornar filhos de Deus, vocês têm que seguir simplesmente por mim, que sou o único caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Abraão se torna pequeno diante de Cristo, Adão se torna pequeno diante de Cristo. José do Egito, você pode tirar várias referências a Cristo, né? Que se torna um governador a partir de uma situação de humilhação, né? Que desce a uma prisão e depois é colocado como rei. Jesus faz referência até Jonas, aquele profeta fujão e fuleiro, né? Como uma figura da sua manifestação na terra. Que ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem seja morto, crucificado, e esteja realmente, de fato, morto e enterrado, para que ele possa ressuscitar em glória. Você pode pegar Samuel, que é o primeiro dos juízes, e Jesus é o único que tem competência, né, para ser um juiz justo diante das nossas injustiças. E é por isso que, se a gente começar a olhar para a Bíblia a partir desse paradigma, e não como bala na agulha, né, para ficar atirando para todos os lados nas discussões teológicas, você começa a perceber que Cristo é realmente o motivo pelo qual a própria Escritura existe. E os reformadores colocaram essa questão tão clara porque ela era confusa para as pessoas. Porque todo mundo acreditava que existiam várias maneiras de se achegar a Deus, né? Para quem não conhece, a reforma protestante acontece ali, junto com um evento meio que histórico, que é a Renascença, o Renascimento, tirando o povo realmente de uma era de trevas, né? Eu estudei arte, né? Sou formado em música. E a gente entende que a Idade Média ela foi muito obscurecida por causa da falta de acesso das pessoas ao conhecimento, né? As pessoas não só eram ignorantes e carentes de conhecimento, mas elas não tinham as ferramentas para ter acesso ao conhecimento. Você vai num culto, numa missa, e o padre fala tudo em latim, virado para a parede. Que aprendizado você tem? Que formação você tem? Você começa a ter a única ideia de acesso a Deus mediante os burburinhos dos bastidores, ou quando o padre chega e fala para você, não, olha, você quer chegar a Deus, então você reza aqui tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, compra um escapulário, compra tal indulgência, se você pagar tanto aqui para a igreja, você vai conseguir com que um familiar seu saia do purgatório. Então você começa a vender e repassar para as pessoas essas crendices, né? Isso vira um senso comum, vira uma tábua de salvação na qual as pessoas começam a se agarrar e viram realmente uma tradição muito forte entre o povo, de que a fé nessas pequenas coisas te levam a Deus de uma forma mais eficaz do que Cristo. Porque ninguém sabe quem é Cristo. Como é que você vai saber? Me diga, como é que você vai saber quem é Cristo Jesus? Se ninguém ensina para você o que a Bíblia diz dele. Se tudo é falado em latim, você acaba sabendo fragmentos de Cristo. E eu acho que um dia eu escrevi até uma palavra aqui, onde eu estava estudando sobre um conceito, uma ideia, sobre mesmerização. Que nós, como cristãos, muitas vezes somos levados não a criar uma compreensão de quem é Jesus, e a partir disso começar a construir a nossa própria identidade, buscar nos identificar com Ele. Nós passamos a vida às vezes fazendo uma mesmerização. Mesmerização vem de mesmerize no inglês, que é tipo hipnose, né? É você tentar fazer com que a pessoa fique dominada por você e ela acaba fazendo aquilo que você sugestiona que ela faça, entendeu? Então nós acabamos ficando sugestionados por uma ideia de Cristo. Nós acabamos entendendo que ser cristão é ter certos tiques, ter certos comportamentos, certas roupas, certas palavras, certas condutas, andar por certos caminhos, falar com certas pessoas, e nós ficamos com essa coisa aí nós vemos um grande grupo social, que é a igreja, né? E nós ficamos reproduzindo comportamento. Só que nós somos plenamente convencidos de que estamos vivendo a fé em Cristo, né? Aí isso nos leva ao que eu estava falando aqui agora, que
Quando nós não sabemos quem Cristo é, conforme a Escritura ensina, nós acabamos entrando por esse caminho de imitar quem nós achamos que sabe. Nós imitamos pastores, líderes, nós lemos livros e nós ouvimos vídeos, vemos vídeos na televisão. Hoje que tem mais na TV a cabo, talvez seja até programas que falem de Jesus, né? De vários. E isso é ruim, isso é nocivo. Lá em Colossenses 2,8, se você puder abrir sua Bíblia, Paulo fala de um episódio que parece que aconteceu ano passado, ou retrasado, ou década passada. Parece que toda década, todo ano, todo século, todo milênio, os homens começam a corromper e a tentar deformar a imagem de Cristo. E nós somos humanos, nós somos frágeis. Por mais que nós tenhamos idade, experiência de vida, formação acadêmica, estrutura mental, tenhamos estrutura emocional e psicológica, sempre seremos sugestionáveis, nós sempre seremos vulneráveis. Você vê grandes homens, grandes mulheres, assim, que nós consideramos grandes, né? E que cometem atos que nós não poderíamos prever, né? Ou pessoas que nós olhamos aparentemente têm uma vida impecável, ou uma conduta que ninguém repreenderia, e depois de décadas de fidelidade a Deus, tropeça em algo que nós não julgaríamos que não aconteceria. Porque realmente ser humano sempre será ser humano, né? Independentemente de onde ele está. Em Colossenses 2,6, Paulo fala dessa nossa facilidade de enveredar pelas ideias que se vende sobre Cristo, né? Eu quero começar do 6 para poder fortalecer o que Paulo diz. Ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Paulo, ele já advertia aquelas pessoas ali em Colossos, né, sobre esse perigo de você misturar Cristo com outras coisas, né? Eu quero continuar o que eu estava falando aqui sobre essa ideia que nós criamos de Jesus por falta de conhecimento bíblico muitas vezes, né? Nós não temos tempo, talvez não temos interesse, talvez não gostamos de ler. Nós somos um dos países que pelo menos, se você ver o ranking da OCDE, lá nos países que mede o índice de alfabetização e de educação dos países no mundo, nós não estamos muito bem colocados. Também nós somos um dos países que lê menos, né? E a Bíblia se inclui nesse panorama. E isso influencia muito na fé que nós construímos, porque mesmo que você não saiba ler, há outras maneiras de você conhecer a Escritura, né? Através da palavra pregada. O problema é que até quem prega a palavra muitas vezes não lê. Como é que ele aprendeu sobre Cristo? Ele aprendeu com o senso comum, com o que se fala, com o que a tradição ensinou. E quando Paulo escreve isso, aquele povo estava começando a ser enveredado pelo gnosticismo, né? O gnosticismo, ele sempre foi perigoso para a igreja. Agora ele está na moda, né? Não sei se alguém conhece aqui a Nova Acrópole. Tem muitas unidades aqui em Brasília, inclusive. Hoje o gnosticismo é uma coisa bonita. Eu tive um professor de filosofia em 99, no Centro Educacional 2, lá em Sobradinho, Hamilton. E ele era professor de filosofia, só que ele era da filosofia mais, a gente chama de uma filosofia mais prática, né? Onde você estuda também os mistérios que os babilônicos deixaram, os egípcios, esses povos misteriosos, os templários e por aí vai. E geralmente esses cultos, essas crendices, trazem a ideia de que as coisas não são tão claras como os cristãos acham que são, né? Que as coisas sobre Jesus, por exemplo, não são tão óbvias como a Bíblia diz. Aí tem gente que já escreveu um livro sobre a infância perdida de Jesus, sobre Jesus ter sido Buda, e um monte de farelo de porcos aí que, se alguém já leu e acredita, eu gostaria de conversar com você por que você acredita, né, e eu dizer por que eu não acredito. Sem confronto, só ideias. Mas eu conheço muitas pessoas que acreditam nisso, que Jesus realmente teve uma infância perdida, que alguém descobriu. Como descobriram essa infância perdida? E não está na Bíblia. Que Jesus teve essa experiência de ser o Buda, ou de pregar para Buda. Eu não sei nem como é que isso aconteceu.
E outras coisas muito mais complicadas, né? Eu já li muita coisa, gente, que realmente vale a pena. Mas o que mais me intrigou foi uma época que eu estava lendo um material que dizia que Jesus teria tido uma linhagem com Maria Madalena, né? E seriam os moravingios, se eu não me engano, né? Olha onde o povo chega, cara. Merovingios, né? E esses merovingios teriam, além do conhecimento privilegiado sobre a pessoa de Cristo e de seus ensinamentos, eles teriam descendentes ainda na terra. E aí começa as misturas. Os templários, eles teriam esses segredos guardados. Para quem não sabe, templários são chamados aqueles cavaleiros que saíam em defesa da fé cristã na Idade Média, né, fazendo as cruzadas e tudo mais. Aí começa a vir as lendas, os mitos. A gente acha que Paulo falava para aquele povo não ter cuidado com os gnósticos, mas o gnosticismo nunca acabou. Hoje eu tenho amigos que eram da faculdade que vivem o gnosticismo na prática, né? Tenho amigos colegas, né, conhecidos, pagãos. O cara mudou o nome dele, casou com a menina no paganismo. Tem umas coisas muito interessantes que o cara, ele disse que casou com aquela garota e nunca mais vai separar dela, porque eles estão unidos durante as vidas que eles viveram. Aí ele diz que ele prefere morrer do que perdê-la, porque se eles dois não completam um ciclo cósmico deles, sei lá. Eu falei, cara, esse cara tá mais casado que muito crente, né? Porque os crentes já casam querendo desistir, já casam, Senhor amado, vou fazer até comunhão, vou fazer sem comunhão de bens, que qualquer treta eu já saio fora, pelo menos eu não fico pobre. É triste, né? A gente tá rindo porque é trágico, geralmente a tragédia se mistura com a comédia, né? O nosso congresso está aí para provar. E o que eu acho complicado, é verdade. Eu falo isso porque é muito sutil, né? E os gregos já sabiam disso. Eles ganhavam as pessoas só pela tragédia e pela comédia. E a culpa do gnosticismo também é dos gregos, né? Então, essas coisas estão tão misturadas que, tudo bem, eu entendo pessoas lá na faculdade ou no meu trabalho que querem um Cristo mais abrangente, um Cristo mais ecológico, um Cristo mais ecumênico, né? Que abraça um pouco do budismo, que abraça um pouco do candomblé. Eu tenho um colega, na verdade esse é meu amigo mesmo, e ele toca com uma cantora. Ele falou, cara, ela antes era da Igreja Batista Filadélfia, aí depois ela saiu, foi pro candomblé, aí depois ela saiu e começou a ir pro Santo Daime. Aí ela disse que fala com Jesus lá no Daime, e que ela falou para ele, não, tá tudo interconectado, cara. Toda vez que eu vou lá, eu encontro Jesus, eu converso com ele, ele me orienta. Aí é a hora que você não sabe se ri ou se chora, entendeu? Porque por mais que você converse com essa pessoa, tem uma coisa muito séria e muito forte que impulsiona o ser humano, que se chama convicção. Então a convicção é uma coisa muito perigosa, né? Porque se a pessoa tem convicção de que aquilo é verdade, é muito trabalhoso para você conversar com ela de uma forma até amorosa e tentar esclarecer, porque aquela pessoa tem uma convicção, e as convicções conduzem a nossa vida prática, entendeu? A convicção move nosso coração, ela move nosso jeito de ver o mundo. A pessoa escolhe ir por um caminho ou por outro por causa da convicção, e nós temos perdido acesso a muitas pessoas que têm suas convicções organizadas ao redor de vários tipos de Jesus, porque nós próprios não temos tido mais uma convicção de quem é Cristo para nós. A nossa falta de convicção acerca do que a Escritura diz de Jesus e de quem Cristo tem permitido com que as pessoas criem várias convicções distintas e se tornem até inacessíveis. E quando nós chegamos a elas, ela fala, beleza, e como você enxerga Jesus? Mas nem você sabe, porque você não tem certeza nem se Jesus é de verdade Deus. Eu já conversei com colegas cristãos que tinham essa coisa, cara, para mim é muito difícil entender como que Jesus é Deus, que Deus Pai, tudo bem, mas Jesus é o Filho. Aí é onde a gente entra aqui no texto de Paulo. Fala, amigo, você está escravizado por vãs filosofias, né? Tem gente que inventa que são 3 deuses, né? Os mormons têm essa interpretação, né? Primeiro, não sei se alguém já foi mormon ou conhece o mormonismo ou tem simpatia. Eles acreditam que o próprio Deus virou Deus porque ele já foi homem, né? E aí ele evoluiu tanto, foi tão perfeito no mundo que ele vivia, que ele ganhou o poder de criar um próprio universo.
Aí você chega para um Mormon, ele tem essa convicção muito bem delineada. Os Mormons, eles são estão espalhados pelo mundo, são muito fortes nos Estados Unidos, no México, no Brasil. O Brasil é o terceiro país com o maior número de Mormons. E quando você vai perguntar para eles quem é Jesus, ele passa 3 horas falando para você quem é Jesus. Fala que Jesus ressuscitou e esteve na América lá, deixou as placas douradas com os ensinamentos para Mormon, e ele vai e se revela para Joseph Smith, e ele fala que Jesus, ele é a mais perfeita criatura de Deus, mas que ele não é Deus. Eles têm tudo. E eu pergunto para você, quem é Jesus? Cristão, protestante, reformado, evangélico, na igreja Bethesda? Você chega para a menina lá, que canta com meu amigo, ela vai lá no Santo Daime e é para ela Jesus aquela figura cósmica, um ente iluminado que orienta a vida dela. Ela vai te dar uma descrição, porque eu conheci primeiro na Batista Filadélfia, depois eu encontrei no Candomblé, né, que no Candomblé eles também têm a ideia de que Jesus é Oxalá. E aí ela encontra de novo no Santo Daime, e aí ela vai criando uma ideia de Jesus e ela tem convicção. E você tem convicção de quem é Cristo? E aí quando Paulo fala do gnosticismo, fala, tenha cuidado com essas outras filosofias, porque realmente o povo grego, eles tinham uma influência platônica muito grande. O Platão tinha uma ideia dualista da realidade, em que o espírito, a alma é boa, é nobre, ela é perfeita, e a carne, a matéria é ruim, é nociva. E aí chegava a um ponto de acreditar que talvez duas forças equivalentemente poderosas sustentavam o bem e o mal, sustentavam o espírito, sustentavam a alma nobre, no mundo ideal e perfeito, e que outra força sustentava a matéria, teria criado essa carne que faz a gente pecar, que faz a gente morrer, que faz a gente ficar doente. E esse maniqueísmo, né, esse dualismo invadiu a igreja cristã no início, e foi difícil tirar essa praga de lá, né? Às vezes a gente não consegue se afastar e observar o cenário todo, mas a gente está no meio de uma dessas tretas, assim, né? Desculpa a gíria dos adolescentes, que eu dou aula para o ensino médio, então é treta mesmo. A gente está em 2017, quando olharem para 2057, lá o povo vai olhar, rapaz, mas esses crentes em 2017 era fraco, hein? Eles não conseguiam refutar uma teologia do triunfalismo, né, por exemplo, que está em voga aí, teologia da prosperidade, ou a ideia de que Cristo era apenas um ser iluminado aí, que tem um monte de crente que crê nisso. E aí a gente está passando por um momento realmente de combate, talvez de tentativas, né, de reformular quem é a figura de Cristo. Mas imagina comigo, quem vai reformular a figura de Cristo se ele é antes da gente? Quem vai reformular Cristo se Cristo já existe desde a fundação do mundo? Quem vai tentar dar um novo conceito, uma nova teoria? E eu fico triste de ver tanta gente tentando fazer esse exercício, explicar quem é Jesus de um jeito mais moderno, se Jesus é antes da modernidade. Fala, não, Jesus é amor. Nós não sabemos nem o que é amor. Os próprios gregos tinham 4 palavras no mínimo para dizer o que era amor, e a gente vai dizer que Jesus é amor. Amor já perdeu o seu significado, o peso da sua significância no nosso contexto há muito tempo. Então falar sobre Jesus é amor, primeiro, o que é amor? E primeiro, o que é amar, né? Transformar Jesus só em um pai amoroso ou em um rei amoroso. E legal que pensar que os reformadores queriam restaurar a visão bíblica que traz Jesus como profeta, que traz a verdade revelada, e Jesus como rei, que é o soberano sobre as nossas vidas, e Jesus como o próprio Deus, que governa sobre todas as coisas, o Criador. Mas hoje, essa questão de termos dificuldade de construir na nossa mente, no nosso coração, quem Cristo é, não quem Ele representa, também se torna difícil, porque nós não temos vida com Cristo na maioria das vezes. Ler a palavra, ler a Escritura e estudar e ver Cristo na Escritura e ouvir de homens e mulheres de Deus ensinamentos sobre Cristo não é o suficiente se nós não desenvolvemos uma intimidade com Cristo, né? Se nós não deixamos que Ele viva em nós, se nós não oramos, se nós não buscamos comunhão com Deus, se nós não buscamos viver na prática aquilo que Ele ensina. No versículo 9 ainda de Colossenses, Paulo diz assim: Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha a força dessa frase: Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobra espaço para mais ninguém, entendeu? Para mais nenhum santo, nenhuma intercessora, né?
Não sei quem foi criado na tradição católica, mas eu imagino que deva ser muito difícil para um católico, principalmente aqueles da Idade Média, ou aqueles que vivem num contexto mais como no interior, onde a relação com a fé é muito mediada, se libertar dessa ideia de que Maria leva a Deus, ou de que os santos levam a Deus. Primeiro, imagina na Idade Média você sem saber ler a Bíblia, sem saber o peso que ela tem, sem saber quem é a figura de Cristo, quem é a pessoa de Cristo. Aí você chega na igreja, o que mais tem é a imagem de homens santos. Aí você tem de um lado, né, Santo Antônio, São Francisco, Sim, você tem os dias do São Sebastião, São Bartolomeu e por aí vai. A única coisa que te dão é isso, entendeu? São essas figuras, são esses homens que podem te ajudar a se tornar mais santo e mais próximo de Deus. Isso é uma tradição muito forte e te coloca uma ideia de que não, Jesus ele é muito sério, ele é muito complexo e ele é muito acima de nós. Mas pensa na figura de uma mãe, como ela é. Ela rebaixa o nível dos filhos para poder dialogar com eles, ela faz concessões e você acaba comprando a ideia de que é mais fácil chegar a Deus pelos santos, por Maria. Isso dura um tempo tão grande que até hoje ainda é difícil, né? Hoje, quando você conversa com um católico muito convertido, ele tem muitos argumentos a favor dessa ideia, né? Porque não tem nada mais fácil do que criar argumentos para defender algo que você quer acreditar. O difícil é provar, o difícil é eles terem fatos, né? Tem gente que tem plena convicção de que a Terra é plana. Já viram essa teoria da Terra plana? E é difícil conversar com a pessoa e falar, cara, não tem... Primeiro, vamos fazer só uma observação, um estudo indutivo. Olha para o Sol, olha para a Lua, qual o formato deles? Olha para Marte, olha para Vênus, qual o formato deles? Por que logo a Terra tem que ser plana? Enfim, é muito difícil convencer a pessoa que a Terra não é plana, ainda mais uma pessoa que aprendeu com 2000 anos de tradição que Maria é que leva você a Deus. Só que nós não estamos muito longe, gente. Nós às vezes trocamos Maria ou os santos por pequenos hábitos, pequenas práticas que são de certa forma as setas, né? Conheço crentes que não chegam perto de uma televisão, que não escutam uma playlist no Spotify que não seja gospel, né? Que não visitam certos lugares, não vão ao aniversário de certas pessoas, porque eles acham que aquilo pode contaminar a vida deles e a comunhão deles com Deus. Mas isso são práticas que nós herdamos sem pensar de uma tradição de ascetismo, daqueles monges, né, que se isolavam nas suas comunidades lá nas montanhas e achavam que dessa forma é mais fácil você alcançar a Deus. Quando nós praticamos disciplinas espirituais, do jejum, da oração, da solitude, da celebração, da adoração, não é para que nós cheguemos a Deus. Não é para que nós caminhemos a Deus e conseguimos chegar no seu trono. Quem faz isso é Cristo. Está lá em Hebreus, que graças a Ele está livre o acesso ao trono de Deus. As disciplinas espirituais é para não desentulhar mesmo. A gente é muito carregado de pesos, né? Pesos mortos. É culpa, é responsabilidade demais, é embaraço que guia a nossa vida, é o sentimento de fragilidade, é aquela pulsão de morte, é também algumas coisas que nós não sabemos explicar, mas que estão sempre na nossa mente, estão sempre nos levando a ficar presos, né? Às vezes a gente quer orar, a gente está super motivado e decidido a orar, mas a gente não consegue dar um passo em direção à oração. A gente fala, não, agora eu vou estudar a palavra de Deus, a gente não consegue dar um passo em direção ao estudo. E essas coisas só nos deixam quando nós começamos a permitir que o Espírito Santo venha na nossa vida, e as disciplinas espirituais ajudam nisso. Servir o próximo. Quem vive a experiência de ajudar alguém, de servir o irmão, de dar um pouco da sua vida pelo outro, está vivendo Cristo. É só Cristo que permite que você viva isso, e Cristo se manifesta mais na sua vida. Quando você vem para a casa do Senhor e vive um momento de adoração e entrega do seu louvor, mas lá fora você adora com sua vida, você sente, você vive uma experiência e você permite com que Cristo flua mais na sua vida. Quando você lê o texto sagrado, quando você estuda a palavra de Deus, quando você vê no YouTube ali uma pregação de alguém que sabe o que está falando, que leva a sério a palavra de Deus, você é edificado de uma forma que o mundo se torna menor e Cristo se torna maior. Quando você tira um tempo do seu dia para orar, para parar e meditar em Deus, e a Bíblia diz assim, que Deus já sabe tudo que nós precisamos. Portanto, o próprio Senhor Jesus orava, e ele orava era muito, né? Engraçado que ele se distanciava de todo mundo, dos discípulos, das pessoas. Eu vou ali orar.
O cara está 100% do tempo ligado em Deus, é o Deus encarnado, e vou ali orar. Isso me inculca demais, eu fico intrigado, não tenho explicação para isso. Aí a única coisa que eu posso fazer é solos Cristos, é fazer igual Cristo. Se ele orava, eu vou orar. Ele virava a noite orando. E o engraçado é que a oração, hoje, muitos psicólogos e cientistas dizem que é remédio, né? Para o estresse, para a ansiedade. Alguns buscam a meditação, e a gente tem a receita da oração há muito tempo. Porque a oração permite que você faça o que está escrito, eu não lembro qual é o evangelho que diz, que nós levemos diante de Deus todas as nossas angústias e ansiedades, com súplicas e ação de graças. A oração é muito mais para nós do que para o próprio Senhor Deus, que já conhece todas as coisas, né? Quando a gente pratica o jejum, né? Infelizmente a teologia triunfalista diz que é para você ganhar aquilo que você quer. Não, eu vou ganhar esse carro novo, a cura, o milagre, que eu estou jejuando. Encontrei uma colega no trabalho outro dia, ela foi criada numa guerra de titãs em casa. O pai era extremamente católico e tinha uma queda pelo espiritismo, e a mãe era evangélica. Então a mãe levava... Vou fazer uma pergunta. Quem é que levava a filha à força para o culto? Então, a mãe evangélica levava a filha à força para o culto. E isso foi muito nocivo. E ela diz que não gosta de nenhum dos três, mas que ela gosta de Deus, né? Que ela quer ter experiência com Deus. E o marido dela está muito doente. E ela começou a fazer um jejum. Aí ela foi conversar comigo, e é engraçado como essas pessoas se aproximam da gente, né? Eu nunca sei explicar como que no meu trabalho isso acontece. É só a graça de Deus, né? Que faz com que essas coisas aconteçam. E aí ela foi falar que estava jejuando. Ela falou: nossa, estou morrendo de fome, meu Deus, eu nunca fico com essa fome, eu sou muito comilona, Deus me ajude. Eu falei: o que está acontecendo? Ela: estou de jejum. Olha, eu vou te falar, eu nunca fiz isso na vida. Já tem 2 semanas que eu estou jejuando. Eu falei: ô glória, né? Deve ser de uma igreja pentecostal. Eu falei: mas e você faz isso por quê? Você tem religião? Ela: não, é porque meu marido está doente. E eu entendo o jejum, né, bíblico, como uma abstenção que você faz, talvez não porque a matéria é ruim, porque a comida é ruim, mas é porque nós amamos muitas vezes mais a comida, né, do que um momento de comunhão com Deus. A comida é maravilhosa, né? Nós amamos ver filmes, amamos jogar futebol, amamos ficar com as pessoas que nos agradam, amamos comer também. Mas tem hora que a gente tem que se retirar dessas coisas boas para experimentar o melhor, que é uma comunhão com Deus, né? Entendo o jejum como uma maneira de se desentulhar. Eu li um livro muito bom que é do Richard Foster, chama Celebração da Disciplina, e ele fala sobre isso, que a chuva de Deus está sempre caindo, né? Mas a única maneira de você experimentar essa chuva é tirar essas coisas que impedem que ela caia sobre você. E as disciplinas espirituais te ajudam nisso. E o jejum te ajuda a ficar mais exposto à chuva da graça de Deus. Não que você vai caminhar com seus próprios pés e braços, e escalar e chegar no cume onde Deus está. Isso é um engano, viu, gente? Isso não está escrito na Bíblia, não. É graça que te aproxima de Deus. É Deus que te leva até Ele, não o contrário. E aí, conversando com ela, eu vi a necessidade de clareza, entendeu? A vontade dela de ver o marido melhor, a vontade de ver a mão de Deus se movendo, ela querendo um milagre, porque ele está com uma doença autoimune, não sabe o que é, e está com a ferida que não cicatriza. Aí foi a minha deixa de falar do Cristo que eu tenho convicção que é. Eu não creio num Cristo que existe, conforme fala. Eu creio num Cristo que é. E como Ele é antes de mim, antes de todas as coisas, e Ele é como Ele é. Eu não tenho uma teoria moderna para explicar Jesus. Eu não vou dizer que Jesus, a Bíblia mostra Ele uma pessoa muito rude, dizendo que alguém vai para o inferno e de que fulano é raça de víboras. Não, Jesus disse isso. Quem interpretou a Bíblia, quem traduziu a Bíblia é que colocou essas palavras. Jesus jamais diria isso. Não, o Jesus que eu creio, Ele disse isso. Existem mesmo pessoas que são a raça de víboras, que conhecem a verdade, se nutrem da verdade, mas não amam a verdade, não vivem pela verdade, ainda impedem que os outros tenham acesso à verdade. E ele diz mais, né, que se nós não estivermos nele, nós jamais chegaremos a Deus. É esse Cristo que está na palavra de Deus. A gente fica tentando falar que não, mas existe uma consciência coletiva de amor que pode fazer com que as pessoas cheguem a Deus. Isso é mentira, isso é vã filosofia. E quando você começa a conversar com essas pessoas com convicção de que Cristo é Deus, isso assusta elas no início. Mas ao mesmo tempo, ter a convicção que Cristo é Deus te traz paz, te traz segurança. E é um desafio de fé acreditar que como Cristo é Deus, como o homem é Deus, como assim essa figura tão polêmica que está sendo tão combatida é Deus. E aí Paulo continua aqui no versículo
9, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha só, nós recebemos Cristo e recebemos a plenitude da divindade, não como algo nosso, mas dele que está em nós, né? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é despojar-se do corpo da carne. Naquele tempo, em Colossenses, as pessoas tinham problema com os gnósticos, tinham problema com os judeus, que queriam circuncidar até os crentes, né? A pessoa já está salva em Cristo, lavada e remida, justificada, salva em Cristo, mas ainda tem que ir lá e circuncidar, para dizer que, né, tipo, fazer o arremate. Não, Jesus é legal, Jesus fez tudo isso por você, mas se a gente não circuncidar... E hoje ainda é assim, né? Nós vemos pequenos processos de circuncisão, né? Jesus é legal, tudo bem, você fez uma grande obra, mas se você não crê como a nossa igreja crê, você não pode ser obreiro. Uma vez eu vi isso numa igreja muito grande, tradicional e tal. Falei, cara, eu não consigo crer desse jeito ainda, não consigo crer que é tão... Eu tenho essa dificuldade. Vamos supor, não consigo crer num determinismo da predestinação. Eu tenho dificuldade. Esse tipo de gente nunca pode ser obreiro na nossa igreja. Existe isso, e é normal, né? Se alguém vir para a Bethesda e dizer, não, eu creio que Cristo veio em um corpo de carne e ele era perfeito, a melhor criação de Deus, como o Ario teve essa ideia, né? O arianismo sempre tem, né? Esse pessoal sem vergonha. Ele vem, século 3 e 4 depois de Cristo, começa a falar, prega a doutrina do arianismo, né? Que Cristo não era Deus, porque não tinha como a essência divina, perfeita, andar na terra e tal. Não, Jesus era de carne, ele não tinha essa natureza espiritual como Deus, e ele era muito perfeito, né? Ele era o mais perfeito de tudo que Deus fez, mas não chegava a ser Deus. Teve que fazer um concílio imenso, que é o concílio de Nicéia, para chegar num acordo. E aí, gente, não, dá um chute nesse cara, põe ele para fora, ele está errado. Hoje não tem como fazer concílios, né? A igreja evangélica, cada esquina tem uma com um nome diferente, e cada um inventa seu Jesus, e esse é o perigo. E aí Paulo continua falando disso, né? Em versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus vivificou vocês com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ou seja, nós tínhamos já a culpa só por nascer, né? Mas os 10 mandamentos estavam ali para já deixar claro que a gente nasceu para errar, né? Para você nunca acertar o alvo dos 10 mandamentos, é fatal. Ainda tem os judeus que fizeram mais de 600 outras ordenanças depois dos 10 mandamentos, para você errar de verdade, né? Se alguém conseguisse, de por acaso, passar pelos 10, tinha mais 622, se eu não me engano, para você ter maior chance de errar. E Jesus vem para te justificar diante de Deus. E diz mais, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. O dia eu estava conversando, engraçado, eu sempre dou um relato de experiência aqui, né? É que eu encontro muitas pessoas assim, parece coincidência. E aí eu estou conversando semana agora com uma pessoa muito querida, ela falando, não, e eu estava ali lavando a louça, aí veio aquela voz, né? Eu chamo de meu anjo, olha só. E me falou, olha, você vai fazer assim, assado e tal. Aí me coça a língua nessa hora, né? Mas não foi o momento, a gente sabe. Então eu só ouvi nessa primeira vez, né? Só ouvi ela falar que veio o anjo e falou, você vai fazer isso, vai fazer isso. Aí ela disse que o desenvolvimento da coisa deu tudo certo, não sei o quê. E depois, quando eu fui vir para Brasília, veio de novo esse anjo. E eu já conheci pessoas que acreditam nisso, né? Nos elementais, né? E tem gente que chama dos senhores do universo e tal. Tem tanta coisa, gente, tanta teoria. E a última pessoa que eles pensam é em Cristo. Enfim, isso é antigo, tá vendo? Paulo já estava falando dessa adoração de anjo há muito tempo, pessoal. Muito tempo. Antes de Jesus vir ao mundo já existia essa adoração de anjos. O povo era inculcado com anjo ainda é hoje. Eu estava internado uma vez em 99 e 2000. E aí me deram o número de um cara, que ele era lá do Nordeste, eu não lembro o estado. Ele era de uma igreja chamada Tabernáculo de Jacó, Tabernáculo de Abraão, não lembro o nome. E aí ele começou a orar por mim. Aí eu fiquei feliz, né? Eu estava internado com problema renal. Quem sabe minha história aqui, enfim, ano 2000 eu perdi os rins. E aí ele orando, falei, amém, hoje meu milagre, né? Tinha uma influência pentecostal muito maior do que agora. E aí eu falei, hoje, ele orando, ele falou, anjo fulano. Quando ele falou anjo fulano, eu, cadê Jesus?
Jesus, cara. Em nome de Jesus. Anjo fulano, não sei o quê. Estou orando por esse jovem e tal. E pá. Aí quando ele fala, olha, o anjo fulano de tal, enviado, mandou dizer. Aí me deu uma tristeza, cara. Eu falei, eu não vou ser curado dessa vez, com certeza. Por mais que eu ficasse empolgado com as orações, né? Pentecostais, cara. Se vem um anjo, cara, e eu não sei nem o nome, né? Nem Miguel, nem Gabriel, é um nome que eu nem sabia. Eu falei, não, isso aí tá errado, cara. Né? Rafael ainda ficaria assim, não, Rafael não está no livro apócrifo, não faz sentido, não, Rafael. E aí ele falou, o anjo fulano manda te dizer e tal, não sei se ele era médium ou se ele era crente mesmo, que você vai passar por um vale e tal. Gente, estou no hospital, internado, todo lascado, né, como diz os nordestinos. Aí o cara me fala que eu vou passar por um vale, eu já estou no vale. E aquilo ali, para mim hoje eu entendo como que você está firmado na fé e uma convicção de quem Cristo é, cara. É Cristo que fala comigo na escritura, né? Mas eu liguei porque, né, minha mãe, imagina, a mãe vê um filho internado com 15, 16 anos ali, não, meu filho, liga lá, ele vai orar, dizem que Deus usa muito esse homem. E eu liguei, mas no meu coração não sentiu convicção nenhuma, fé nenhuma, paz nenhuma naquela oração lá, né? Mas para vocês verem, qual é o Cristo que está nascendo no coração, por exemplo, dos seus filhos, né? Eu sou professor e eu sei o que falam muito de Jesus nas escolas, sabe? Né? Tanto os professores como os colegas e as influências que nós recebemos na mídia, na televisão e tal. Jesus vai se tornando cada vez mais abstrato, cada vez mais distante. E uma coisa que eu queria falar para concluir, né? Paulo termina esse texto aqui dizendo o seguinte, ó: como vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, para essas coisas básicas e fundamentais, vocês estão agora nascendo para algo muito novo. Então vocês não pertencem mais a eles. Então não fiquem nessas regras judaicas, islâmicas, mormons, evangélicas, né? Não manuseie, não prove, não toque. Uma coisa muito interessante, outras pessoas budistas já me falaram que no budismo, por exemplo, radical, quando você quer realmente ter uma elevação, você não bebe, você não fuma, você não tem relação sexual antes do casamento, você tem uma vida de muito ascetismo mesmo, maior do que muitos cristãos. Você não conversa, você faz votos de silêncio prolongado. No mormonismo também, né? Você não pode fumar, beber, que mais? Não pode fumar, beber durante a vida toda, nem beber Coca-Cola, nem cafeína. E agora os adventistas estão numa onda um pouco mais radical, né? Os adventistas estão começando nessa de soja, veganismo, vegetarianismo, porque tudo que está na matéria contamina muito, né, gente? A gente sabe, carne de porco contamina, né? Contamina nada, é muito gostoso. Contamina o ar, aquele cheiro dela fritinha assim, né? Não zombando, né, gente? Eu estou falando como que nós humanos vamos construindo um castelo de ideias que a qualquer sopro pode cair. E aí ele fala, essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos humanos, ensinos humanos. O que faz você realmente ficar firme é o próprio Cristo. Paulo ainda diz, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com essa pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, aquelas coisas que os nossos sentidos clamam, né, para fazer. Essas regras não conseguem, não tem poder. A única pessoa que viveu lidando bem com a carne foi Cristo, e só Cristo é que é a nossa referência de como lidar com a carne. É em comunhão com o Pai, é dependendo de Deus, é seguindo o exemplo de Cristo, é vivendo a vida de Cristo. E depois de Jesus, a experiência com Deus muda radicalmente. Até Jesus, toda experiência humana com a divindade era mediada. Essa é a grande diferença. Até Jesus Cristo, toda experiência dos homens com Deus tinha que ser intermediada por alguém. O povo de Israel só tinha acesso a Deus por causa dos sacerdotes, né? O povo de Israel só poderia chegar numa área do templo, eles não poderiam entrar em qualquer lugar do templo, entendeu? O lugar santo era dos sacerdotes, mas o Santíssimo Sacerdote, que é o sacerdote, para chegar a Deus, precisava do lugar santíssimo, e só existia um dia no ano que ele poderia fazer isso. Ninguém poderia chegar, Deus, é o seguinte, eu não estou legal, hoje você faz isso, né? Você é abusado. Mas é porque Cristo permite você dizer, Senhor, misericórdia, tenha compaixão da minha vida. Ou seja, se você que é cristão e vive uma comunhão com Deus, não entende que tudo na sua vida depende de Cristo, seu acesso a Deus é só por causa de Cristo,
Sua salvação é só por causa de Cristo. A sua justificação pela fé também é só por causa de Cristo. É Ele que traz a palavra viva para a sua vida. É Ele que intercede. Na verdade, o Espírito Santo intercede por nós. Mas é só Cristo que nos leva ao Pai. Se nós não entendemos a figura de Cristo na nossa vida, nós não entendemos nada ainda até agora. Depois de Cristo não existe mais atalho nem mediadores a Deus. Até Jesus tudo bem, mas o que justifica depois de Jesus nós procurarmos atalhos? Sejam pessoas, pastores, líderes, profetas, ideologias, objetos ou comportamentos ou regras, ou qualquer outra coisa que tente nos levar a Deus que não seja Cristo. E nós temos uma deficiência tão grande em chegar diante de Cristo, que nós vamos sempre buscar subterfúgios mesmo. Às vezes a gente está tão assim se sentindo incapaz, que a gente põe uma playlist bem abençoada, né, lá do Diante do Trono, do Santa Geração. Eu vou sublinhar Santa Geração, do Leonardo Gonçalves, Palavra Antiga, ou do Álvaro Tito, enfim. Para você chegar a Deus, né, poder começar a te... Mas está na hora da gente começar a pensar que Cristo é esse que a gente conhece, né? A gente precisa primeiro de fazer uma sala, um momento de asseamento ali, a gente tem que chegar com o coração quebrantado e arrependido diante de Deus por intermédio de Cristo. Chegar como nós somos, porque Ele nos aceita como nós somos, nos aceita como nós estamos. Só que Ele sempre vai insistir para que nós sejamos transformados, até que sejamos mais e mais parecidos com Ele. Só com Ele, né? Só com Cristo. A nossa transformação é para chegar sempre à imagem de Cristo. Eu sei que é um assunto muito amplo e a gente pode ter muitas visões, muito jeito de falar, mas uma coisa que me marcou muito e eu acho que fica, é que Cristo realmente libera o nosso acesso ao Pai. Nós não precisamos de intermediadores. Só que falta para nós essa experiência de chegar a Deus, né? Eu acho que na deficiência da experiência de chegar a Deus, os homens vão inventando e vão fugindo para caminhos distantes. Que nós possamos voltar, reformar nossas vidas, colocar Cristo como centro, tirar esses subterfúgios, argumentos, ideologias, regras, explicações ou misturas, começar a filtrar mais o que chega a nós e voltar para o Cristo genuíno. Eu agradeço muito essa oportunidade, desculpa por falar tanto, quase uma hora, Senhor amado. Mas falar de Cristo é complicado falar pouco, né? Eu creio que Deus vai ainda falar mais nos nossos corações. Foi maravilhoso poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu acho que Deus está nos guiando nesse momento de falar desses 5 solas, né? Que foram solas, né? Mas tem muito mais profundidade do que a gente acredita, amém? Senhor amado, obrigado por esta manhã na Tua presença, pela vida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos ter um encontro genuíno contigo todos os dias e que esse encontro seja, Senhor, mediado por Cristo, pela pessoa de Cristo, que nos leva à verdade, nos leva a Ti, que é a nossa vida, e é mais do que uma ideia, um conceito, Pai. É o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso sacerdote, é o profeta que comanda as nossas vidas. Senhor, que Jesus seja quem Ele é e não que nós achamos que Ele possa ser. Que Jesus seja em nossas vidas Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor. Que nós possamos entender essa vocação de servir a Cristo em qualquer momento. Tudo muda, tudo passa. Nossa vida, Senhor, nunca será a mesma um dia após o outro, mas Jesus é sempre Jesus. Obrigado por este momento. Enche-nos do Teu Espírito Santo e nos leva para mais perto de Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.